Saudações. Eu tenho falado pouco aqui do Brasil no canal, né? Das coisas que estão acontecendo, mas é porque eu acho que até que está acontecendo bastante, tem bastante gente cobrindo, né? O que está acontecendo na medida do possível. Então, teve esse caso do. Bom, primeiro, essa palhaçada do Distritão, né? Que eu acho que não. Não piorou no Japão, né? Eles já tentaram no Japão, eles acabaram saindo desse distritão que o PMDB está propondo justamente porque aumentou a corrupção lá. Então, né, você imagina. Aí teve o Lula falando sobre ah, o parlamentarismo, falando que parlamentarismo é só para eles se perpetuarem no poder. Olha, depende de como é feito o parlamentarismo, né? Porque o problema é assim, eu sou monarquista, eu acho que uma monarquia parlamentarista pode ser a solução, pode ser, não necessariamente não seria a solução de todas as mazelas, mas pelo menos seria nós retomaríamos resgataríamos uma parte da identidade do povo brasileiro que foi tirada dele, né? E eu acho que essa seria a parte mais importante, na verdade, do retorno da monarquia, além de ter uma figura desvinculada ao cenário político, né? Então, essa separação entre Estado e governo, eu acho que é importante. Então, a vantagem do parlamentarismo é só essa: é você ter um chefe de Estado e um chefe de governo que são diferentes, ou seja, alguém que está administrando a máquina, uh, né, o chefe do executivo é uma entidade separada daquela figura que representa a nação, que guarda as suas instituições e constituição. Essa é a grande vantagem do parlamentarismo. Mas ele tem algumas desvantagens, sim. E uma das razões pelas. Porque eu achei curioso nesse vídeo dessa propaganda do PSDB, né? Que eles que estão falando do parlamentarismo. Mas eu achei curioso porque eles vão lá e falaram assim: olha, das maiores. Os países do mundo com melhor IDH, com os melhores índices, são todos parlamentaristas. O que eles não disseram é que da lista que eles elencaram, praticamente todos são. Todos não, mas tipo, só tem uns dois lá que não são. A grande maioria é monarquias parlamentaristas. E existe uma razão disso, né? E o que acontece é que no presidencialismo parlamentarista, que é a ideia do PSDB, a população vai lá e vai votar em um cara para presidente, um cara para e vai votar no parlamento, e o parlamento escolhe um primeiro-ministro. As atribuições que são atualmente do nosso presidente ficariam a cargo do primeiro-ministro, ou seja, os políticos votariam o chefe do executivo. E o presidente teria a capacidade, ele teria só. O que ele pode fazer, na verdade, é não sancionar eventualmente uma lei ou outra, certo? E a outra atribuição que ele tem é a de manter pela ordem política. Então, se tem uma crise política, ele dissolve o parlamento e manda faz novas eleições. Mas eleições indiretas para primeiro-ministro continuam valendo, ou seja, o povo nunca mais vai votar no chefe do executivo. O que acontece é o seguinte: você imagina na crise passada, quando o Lula estava no ápice do poder. Então, o Lula vai lá e ele se candidata a presidente e vence. Aí ele vai e consegue formar o parlamento. Aí descobrem a sujeirada toda lá, certo? E aí o primeiro-ministro, ele coloca a Dilma como primeira-ministra. Resolveu a situação do Brasil? Resolveu alguma coisa na política? Não resolveu absolutamente nada. Você ainda tem essa vinculação do chefe de Estado com o partido. Por isso que presidencialismo, parlamentarismo, para mim, se é para mudar para esse sistema, é melhor ficar com o presidencialismo do jeito que está.
né? A vantagem da monarquia parlamentarista é o seguinte: você pode ter, inclusive, eleições diretas para primeiro-ministro, ou você pode fazer uma coisa abrasileirada e chamar o primeiro-ministro de presidente, tanto faz. Não faria diferença, porque o monarca é o chefe de Estado. Como ele não está vinculado a nenhum partido, o monarca vai e ele tem essa prerrogativa única e exclusiva. A única coisa que ele tá lá para fazer é para isso que serve. Por exemplo, você vai sempre ouvir falarem assim: a rainha da Inglaterra não tem poder nenhum. E de fato, ela não interfere nas minúcias políticas do país. Não faz parte na hora de votar as leis, de elaborar a lei, de aplicar a lei, de administrar a máquina, de ver qual vai ser o tamanho do orçamento. Nada disso. A prerrogativa da monarca, ou do monarca, né, é só aquela de resguardar o país em caso de guerra e essa habilidade de convocar novas eleições. Então, teve uma crise política, vai lá e ele tem o poder de dissolver o parlamento e obrigar a que se faça novas eleições. Essa é a única prerrogativa dele. O que elimina uma série de problemas relacionados a questões partidárias. Então, por exemplo, vamos supor que nós ainda tivéssemos aqui o nosso imperador, seria o Dom Luís, né, de Orleans e Bragança aqui, então nós seria e ele estaria lá, ele não interferiria em nada, mas vamos supor naquele outro cenário que a população foi lá e votou vamos supor que nós fizemos um negócio de voto direto. A população gosta de votar no chefe do executivo. Foi lá e votou na Dilma para primeira-ministra. A grande vantagem seria que o Dom Luiz iria lá e ele pediria, iria se desfazer desse parlamento e fazer e obrigar e chamar novas eleições, né? Ou propor crise, ou chamar os líderes dos partidos e colocá-los para conversar. E aí, dá para chegar em algum lugar com isso? E então e vetar ele pode vetar determinadas nomeações. Então vamos supor, saíram os nomes lá da Lava Jato. Então ele poderia vetar. É só esse tipo de coisa aqui. Então essa é a grande vantagem. Você, numa monarquia parlamentarista, vamos supor, como é nos moldes ingleses, né? Ou no japonês. Então, a população vota nos deputados e senadores e eles vão lá e elegem um primeiro-ministro. Mas o alcance diminui o poder dessa figura central e fica mais difícil esquemas em que um partido consiga se perpetuar no poder. Então, eu acho que o Lula ele chega a ter, em parte, alguma razão quando ele fala da proposta do PSDB, porque ele tem, dependendo de como é feito, de como for feito, porque no Brasil é Brasil, né? Então, dependendo de como for feito, você deixar só na mão da classe política, tudo na mão da classe política não vai mudar muita coisa, não. Não acredito que mudar do presidencialismo para o parlamentarismo aqui no Brasil resolveria muita coisa. Uma monarquia parlamentarista eu acho que teria suas vantagens, né? Como eu já disse, né? O fato de ter essa figura apartidária. E tem mais um detalhe, né? A classe política pode decidir, assim como a população, obrigar o monarca a renunciar, né? E passar né, passar a regência, né, do país para para outra pessoa na linha sucessora. É raro, quase não acontece, né? Quase não acontece e acaba sendo mais barato, né? Tem mais esse detalhe. A monarquia ela é mais barata do que o presidencialismo. Então você vê
não só por questões de... Você vê no caso da coroa britânica, em que a coroa, a rainha em si, a família real dá lucro para o país, ao invés de dar despesa, prejuízo, né? Não só por questões de relacionadas a turismo e etc. Mas, e tem mais uma vantagem na monarquia, né? É você ter oficiais, você ter assessores do monarca de carreira, né? Funcionários de carreira. Ou seja, você passa a ter visão de longo prazo. Então, são possibilidades, tudo tem que ser debatido, mas são todas coisas que é possível fazer, dá para fazer. Então, o que eu tinha para falar do Distritão era isso. Aí também teve mais um outro detalhe que foi no manchete dessa semana que eu gostaria, sobre aqui do Brasil, né? Sobre a qual eu gostaria de comentar, que é essa questão do tal do feminicídio, né? Que aumentou o feminicídio no Brasil. Aí, qual que é a sua opinião? Bom, minha opinião é o seguinte: no Brasil, porque vamos e convenhamos, se a se as leis para homicídio funcionassem, não precisava existir o crime de feminicídio. Porque a única diferença do crime de feminicídio é que aumenta em 1/3 a pena, né? Quando ele é caracterizado como feminicídio. Porque geralmente são situações em que teriam atenuantes. Então o cara foi lá sei lá, deu uma pancada, matou e disse não foi premeditado. É um homicídio, mas tem atenuantes. O cara tem geralmente réu primário, tem atenuante. Então tem todas essas coisas aí. Mas mesmo com um terço, então vamos supor, o cara pegaria 12 anos de pena. Aí a pena dele é aumentada para 18. Mas ele vai cumprir 1/6 da pena, mais ou menos, vai para regime semiaberto, por bom comportamento, por ser réu primário, blá blá blá. Ele vai ficar 3, 4 anos, em média, assim, lá dentro de uma cadeia. E se o cara tiver muito azar aqui no Brasil, o cara cometer um homicídio, ele fica 5, 6 anos. Assim, antes de ir pro semiaberto, antes de coisas desse tipo, né? Então é isso. Pra mim, né? Aumentou o número de feminicídios. É um indício de que alguma coisa está acontecendo. Agora, o que é exatamente essa coisa? Talvez seja simplesmente o aumento da violência, porque o número aqui em São Paulo, né? Pelo menos o número de latrocínio aumentou, né? Então, o número de homicídios continua crescendo aqui no Brasil. Então, só para você ter uma ideia, morre para cada uma mulher morre o quê? É uma coisa absurda, assim, morre muito homem no Brasil, muito homem. Comparando o número de homens que morrem com o número de mulheres, assim, morre muito, muito, muito mais homem, né? Eu não tenho os dados desse ano, então não vou falar levianamente, mas eu fiz um vídeo em janeiro falando justamente sobre a violência contra o homem, né, aqui no Brasil, e não é só contra negros, não, né? Essa é uma balela. Homem aqui no Brasil morre morre muito homem aqui. E, inclusive vítima de violência doméstica. O que eu mostrei naquele vídeo foi que eu não tenho os dados desse ano ainda, mas naqueles dados que haviam sido levantados, sim, mostra um dado que deve ser combatido, a violência contra a mulher, o homicídio contra a mulher e tudo mais. Mas o número de homens vítimas de violência doméstica era maior, na verdade. É que proporcionalmente ao número de mortos no país, de homens mortos no país, é menor, é menos proporcionalmente. Mas se você colocar homens e mulheres vítimas de violência doméstica e falar assim, essas são as vítimas de violência doméstica, você vai ver que morreu mais homem vítima de violência doméstica do que mulher. Então, vale a pena dar uma procurada nesse vídeo. Mas, enfim, o que eu tinha para falar sobre o Brasil dessa semana é isso, né? Teve o negócio do Bolsonaro contra
o Malafaia. Na verdade, o Malafaia parece que falou alguma coisa do Bolsonaro, né? Mas, pra mim, eu vou, eu não sei, assim, a não ser que o Malafaia ele tem os méritos dele de ter essa coisa de falar bem e tudo mais, mas pra mim nunca, assim, não fede, não cheira, sabe? E é natural que ele e os partidários dele estejam bravinhos com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro saiu do PSC, né? Que basicamente é o partido em que com o qual o Malafaia está atrelado, e também tem essa questão do Bolsonaro não ter dado apoio irrestrito ao Malafaia com relação à questão da Lava Jato, né? Perguntaram pro Bolsonaro, aí o Malafaia, né, parece que surgiu o nome dele. O Bolsonaro falou, ué, investiga. Tá certo, tem que investigar mesmo. Não vai fazer o que mais além disso? Então muita coisa por nada. Eu vou ficando por aqui. Eu vou falar agora da parte. Eu vou voltar para minha série sobre o Donald Trump. Então eu vou terminar, encerrar esse vídeo e voltar para minha série investigativa. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.